Bom dia, boa tarde ou boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o Cleiton Mo e hoje eu vou falar sobre animais nas mitologias. Eu já fiz um vídeo sobre cobras nas mitologias e hoje eu vou falar de um vídeo sobre coelhos, né? Porque a Páscoa, né? A gente fala de coelho. Então, vamos começar. Bem, coelho é um animal praticamente cosmopolita, tem várias versões, várias cores, vários tamanhos, vários jeitos, né? Tem em vários lugares do mundo, alguns de maneira natural, outras formas foram introduzidas, né? No Brasil a gente tem coelho natural, que é o tapiti, tá? Que ele é daqui, mas existem lugares que foram introduzidos, enfim. De uma forma ou de outra tem coelho em todo lugar. Então é natural, vamos dizer assim, que os povos antigos tenham dado algum significado para esse bicho, né? Já que ele tem tanto lugar. E uma coisa que chama muito a atenção do coelho é que ele se reproduz muito rápido, né? O bicho para se reproduzir, né? Se reproduz muito e por isso ele é associado à fertilidade em quase todo lugar, basicamente assim. E esse bicho aqui, eu acho que ele representa fertilidade e tal. E assim, quando eu penso, coelho, fertilidade, qual é o povo que eu penso na hora? Azteca. Claro que é Azteca. Eles saíram de um montinho de gente que foi isolado dentro de um pântano para 1 milhão de pessoas em questão de 100 anos. Como é que esse povo... Não, eles se reproduziram assim na velocidade da luz. É incrível. Claro que eu não sei quanto montinho de gente era, né? Mas considerando que tinha guerra, invasão, papapá, já foram escanteados, tiveram que trabalhar em troca de escambo mesmo, né? Tipo, eu trabalho, eu vou servir aqui a tu e vai me dando aqui pedra. Ou tu vai me dando algum dinheiro que eu troco para tijolo, para poder construir minha cidade. E esse tipo de coisa, né? Assim, prestadores de serviços. Né? Um povo desse ainda conseguiu sobreviver a ponto de virar uma grande cidade de 1 milhão de pessoas. Então, assim, ali é fértil. Aquele povo é fértil, né? Bem, os coelhos para os astecas apareciam de várias formas, né? Uma delas era os Setsuntotochtli, que era basicamente os coelhos mitológicos, os 400 coelhos. Eles eram associados a Mayahuel, se não me engano é esse o nome da divindade, que é a divindade que é associada ao Pulque, ou Octo, que é a bebida asteca que é feita com o agave, né? Ela era associada a ele ali, talvez por estar escondido em moita, por proliferação, enfim. Por isso, o coelho era associado à embriaguez. Mas ele não era só embriaguez. Ele também era o que a embriaguez poderia trazer. Então, leveza, alegria, mas também a agressividade. Ele era associado a isso. As pessoas que nasciam no signo de coelho, que sim, ele estava lá... Tonaphualli, se não me engano, eu não estou confundindo o calendário, eu acho que é esse mesmo, dos astecas, eram associadas a pessoas que elas teriam um destino que estaria voltado diretamente à embriaguez e que elas estavam sempre ali com o pé na embriaguez para quem sabe talvez cair da graça, vamos dizer assim, ou ser mal visto que os astecas viam com maus olhos, né? Quem ficava embriagado por aí andava embriagado. Mas também era associado a pessoas que poderiam ter profissões voltadas à criatividade, poderiam ser criativas, mas sempre com aquele pé atrás, porque tem a tendência a ser um bêbado, né? Para ser, vamos dizer assim, alcoólatra. Não sei se eles usavam dessa forma o termo, mas era muito provável que fosse alguma coisa desse tipo. Então ele trazia coisas boas ou coisas ruins, dependendo ali como você ia interpretar, qual lado que você pegasse. Mas essa não era a única interpretação do coelho. O coelho também tinha um papel místico. Na realidade, o papel dele virar signo veio desse conto que eu vou falar agora. Quando eu conto mais detalhadamente esse conto depois, num vídeo exclusivamente asteca, mas para os astecas a gente está no quinto sol. Então teriam 4 sóis antes que teriam sido destruídos e o quinto sol, que é Tonatiuh, ele foi criado numa conferência dos deuses. Eles se reuniram para ver como é que iam criar o sol. E depois de muita conversa, muita briga também, eles chegaram a um consenso que deveria haver um sacrifício. E esse sacrifício tinha que vir de alguma divindade. E aí 2 divindades se compadeceram da situação, que foi Nanahuatzin e Tecusistecatl. Tecusistecatl era uma divindade rica e queria doar suas joias para poder fazer o sol. Só que isso não seria suficiente, os deuses já tinham entrado em consenso e ele teria que se jogar dentro de uma fogueira.
No momento que ele foi posto para poder fazer isso, para dar a origem ao sol, ele não teve coragem. E aí Nanahuatzin, que é um deus mais pobre, mais humilde, porém nobre, decidiu se jogar na fogueira. Então ele provou o valor do coração dele dessa forma, pulando na fogueira, se sacrificando. Dali ele se transformou no quinto sol, chamado Tonatiuh, para representar o movimento e a nova vida que ele ganhou com isso. Com inveja de um deus tão pobre, tão escanteado, ter feito uma coisa tão boa, Tecusistakath decidiu se jogar de fato e pulou, se jogou. Ela tá desesperada! Só que porque ele fez isso por inveja e não por honra, ele virou um astro menor e mais apagado. Os deuses, com raiva disso, pegaram o primeiro bicho que passou por ali, que nesse caso foi um coelho, e bateu na cara dele com o coelho, fazendo com que a lua tivesse uma mancha de coelho nela, e ele tivesse menos brilho por causa disso também, demarcando quem era realmente o nobre e quem não era. A partir desse traço cultural, vamos dizer assim, a partir desse conto, o coelho se tornou algo do céu também. Então por isso ele foi trazido como um signo. Alguns dizem que é associado a isso, outros dizem que é o contrário. Mas de uma forma ou de outra, o coelho está associado à lua. E quando a gente fala de associação do coelho à lua, a gente também lembra dos chineses. Para o povo chinês, o coelho tem associação à lua ever, praticamente. Diz um conto que uma vez o imperador de Jade, como eu já falei em outros contos aqui, o imperador na China, os deuses na China, eles funcionavam também como se fosse o imperialismo. Então, ele tinha uma hierarquia no céu e hierarquia na terra. Então, o imperador de Jade do céu, uma vez ele desceu e se transformou num homem pobre. E foi pedir comida para alguns animais. Um chacal, um coelho, uma lontra e um macaco. Cada um deles tentou ajudar de uma forma diferente. O macaco trouxe frutos para o imperador de Jade, sem saber que era o imperador de Jade, obviamente. A lontra trouxe peixes, o chacal roubou algumas coisas ali perto, fala que roubou um pote de coalhada e capturou um lagarto para trazer para ele. Enquanto o coelho se viu sem saber o que fazer, porque ele só podia levar grama, mas sabia que o ser humano não comia grama. E compadecido da situação do pobre homem que estava a morrer de fome, ele pensou, e se eu me der de alimento? Quando ele fizer a fogueira, eu posso pular no fogo para servir de alimento para ele. Ele come carne, então serviria. E aí quando cada um trouxe o que era, o coelho foi o último a entregar. E quando o homem perguntou o que ele poderia fazer, ele falou que seria a própria carne dele. Então ele pulou na chama da fogueira que o cara tinha aceso para servir de alimento. O imperador de Jade ficou tão tocado com aquilo e tão emocionado com o altruísmo do coelho, que tocou no coelho e fez com que ele não se queimasse as chamas e fosse transformado num coelho de Jade. Não como uma estátua, mas como um ser vivo de Jade. Que demais! O coelho, a partir dali, ganhou poderes mágicos e ficou imortal para aquilo ali. Essa é basicamente a origem de Yutu, ou Yuetu, que seria o coelho da lua, o coelho de Jade, enfim. Eu espero estar falando o mais próximo possível do chinês correto. Não foi Yutu, eu acho que seria isso. Mas enfim, fala outros contos também, que envolve Chang'e e Houyi. Houyi eu já citei em outro conto, depois eu faço um conto específico disso. Mas parte desse conto de Chang'e, que é a da lua, alguns falam que ela que levou ele para a lua, outros falam que ele já estava na lua quando ela chegou. Mas, do certo, o coelho da lua é tratado como um coelho de Jade, que tem um pilão que fica batendo ervas medicinais para fazer o elixir da imortalidade. É basicamente isso e essa tem a função. Pelo que eu vi, existem vários contos sobre o coelho. Esses aqui só são alguns deles. Como eu falei, depois eu faço um vídeo especificamente da história de Chang'e com o Houyi, que ele já tinha sido expulso do Arqueiro Celestial. Eu fiz o vídeo aqui, mas tem a segunda parte do conto que eu não fiz ainda. Bem, os celtas... antes de continuar, se estão gostando, curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, tá certo? Por favor, a gente tá precisando de view. Por favor. Continuando agora, para os celtas não é bem o coelho, era a lebre. A lebre, ela poderia ser usada como sacrifício também, pelo que eu já li sobre os celtas, em algumas coisas lá. Mas também falava que era coelho às vezes. Também associado a fertilidade, renovação, associado também à lua, mas... pode ter sido que isso tenha sido posterior por alguma influência, do tipo. Era um animal, como eu falei, associado à fertilidade, porque se reproduz muito, né? Talvez justamente por isso, essa associação aí da fertilidade muito forte em vários povos.
Ele também podia ser associado a uma criatura do outro mundo, porque os celtas acreditavam que criaturas que viviam no escuro, elas poderiam ter mais conhecimento. Por isso que existem contos aos quais peixes trazem conhecimentos para algumas pessoas. Nesse caso, o coelho, ele, como estava a toca poderia ser um portal para outro mundo, sendo uma criatura enviada de outro mundo. Alguns animais eles associavam a presentes de mundos paralelos que vieram para cá. Dentre eles, o porco e a lebre, né? Então, por isso era um animal místico, mágico, provavelmente associando ali aos contextos de portais que eles acreditavam, né? E aí, ainda na Europa, agora, né, seguindo na Europa, tem outro povo também, pelo que eu pesquisei, é anglo-saxônica, mas como anglicana, que eu acho que não combina nada. Os nórdicos, e nórdicos em si, especificamente, eu não lembro de ter lido nada sobre. Eu acredito que esse conto ele seja especificamente saxônico, né? E depois se difundiu quando teve o acordo entre os saxônicos e os nórdicos. Mas enfim, é sobre uma divindade chamada Eostra, ou Ostra, dependendo da região. Saxônios são o povo do norte da Alemanha, se eu não me engano, é norte da Alemanha. Da Alemanha, não estou lembrado especificamente se é norte. O conto fala de uma deusa, que essa deusa é a deusa da primavera, é a deusa da renovação, é a deusa que vem depois do inverno, aquela que aparece, que surge para dar vida de novo ao que está adormecido. Fala que uma vez ela encontrou um pássaro ferido e transformou esse pássaro ferido em coelho, para que ele pudesse ter uma vida diferente, já que como ele estava ferido, talvez não pudesse voar, ela transforma em coelho para que ele possa se recuperar tranquilamente. Só que ele manteve a capacidade de pôr ovos. E é justamente por pôr ovos, o coelho, nesse conto, que se associa o coelho a botar ovos. E basicamente é desse conto e dessa divindade que veio o que os cristãos chamam de Páscoa. O quê? Não acredito. Porque, como eu já falei em outros vídeos, quando o cristianismo ele entrou na Europa e tentou derrubar todas as crenças e todas as mitologias, ele não conseguiu fazer isso integralmente. Então, algumas ele teve que ressignificar, outras ele teve que, de fato, incorporar. E no caso dessa divindade, acontece as duas coisas. Por quê? Era feito um festival para ela justamente no início da primavera. E a Páscoa, até hoje, era decidida a data pela data estimada do início da primavera no hemisfério norte. E o carnaval são 40 dias antes, que é a quaresma, né? Então, o que acontece só foi convertido no início da primavera como a ressurreição de Cristo, para poder continuar ali com uma festividade importante. Como o coelho fazia parte do conto e para muitas culturas simbolizava fertilidade e renascimento, porque estava associada a esse conto, dessa divindade, que era a primavera, e Cristo também, a ressurreição de Cristo também é renascimento, isso foi pego automaticamente. Os ovos foram mantidos porque na festa original dessa divindade, os ovos eram coloridos e dados uns para os outros, como se fosse que a bênção do renascimento, a bênção da ascensão de Eostra, né? Eostra, esteja contigo e tal, como um presente de boas vibrações para você renascer. Então, por causa disso, o ovo foi mantido. Pelo que eu vi, a questão do ovo, ela ficou mais forte quando imigrantes alemães chegaram nos Estados Unidos. Os Estados Unidos achou aquilo legal, pegou, transformou, e aquilo foi crescendo e vendeu para o mundo depois. Mas basicamente foi mantido por causa disso. Então, por isso que o ovo foi associado à Páscoa, mas foi ressignificado como um renascimento. O coelho foi mantido na Páscoa como fertilidade. E o nome da Páscoa, Easter, é por causa dela, Eostra, para poder se transformar aos poucos, até por causa da influência celta ali perto da França, cara, o Easter do britânico, Easter, já fica muito perto do que a gente conhece como Páscoa. O nome Páscoa em si, eu vi que tem alguns significados, vai do hebraico ao grego, passando pelo latim também, e vários deles se associam. Primeiro, ele vem como renascimento, se eu não me engano, e depois como a festividade em si, enfim. Mas cada um deles significa uma coisa e foram termos que foram se adaptando ali. Mas vem do hebraico o nome. Bem, é isso. Eu espero que tenham gostado. Então curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. E se não sabem o que escrever, escrevam saxônico. E é isso. Valeu!